Olá, hoje é segunda-feira, 8 de janeiro, estamos começando às 3h40, mais um Estúdio Veja. E a minha convidada é a minha velha amiga, querida amiga Lilian Vitti-Fibbi, que é colunista do site de Veja. Tudo bem, Lilian? Oi, Augusto. Feliz ano novo para todo mundo, para você. Para você também, para todo o teu pessoal. Para o nosso querido público. Você passou trabalhando ano novo. A gente, em casa, fora. A gente não dá para parar, não vai parar. Pois é. Lilian, eu queria que você explicasse a mim e a todo mundo que está nos acompanhando o que é essa tal regra de ouro que o governo promete revogar, ou sonha com a revogação, agora o Temer diz que não é bem assim. O que é isso? Primeiro, você me diz o que é e aí conta-se o que o Temer quer fazer. É meramente um artigo da Constituição de 88, está lá faz tempo, e proíbe, em tese, o governo de pegar dívida para pagar as chamadas despesas correntes, a saber, pagar salário, pagar o papel dos ministérios, dos governos, das instituições oficiais, pagar a manutenção, deixar a máquina funcionando. Proíbe. Aí chega uma hora que o déficit, as contas públicas estão no estado que estão, que o governo não tem mais como prever, né? Prever que não tenha mais como pagar salário a partir de 2019, principalmente, segundo dizem os ministros, sem se endividar. Aí alguém levanta a brilhante ideia de quebrar essa regra de ouro, o que precisaria ser feito via emenda constitucional, que, como a gente sabe, passa por aquela batalha inglória do Congresso, de 2/3 para lá, 2/3 para cá. Mais uma negociação. Imagina a PEC. Aí criou-se toda essa confusão foi na quinta-feira, dia 4, hoje, dia 8, o Temer acaba de proibir os ministros de falarem no assunto. Então, é mais um factoide, entendeu? Que se cria, gera uma confusão, gera um monte de manchete, o público fica tonto, fica todo mundo com torcicolo se perguntando que regra de ouro. Não tem regra de ouro no Brasil, que tem umas contas públicas que estão esfaceladas em todas as instâncias, municipais, estaduais e federais. Quando passou a ter esse nome? Eu nunca ouvi falar em regra de ouro. Nem eu, aliás, não está escrito na Constituição isso. Eles inventam umas coisas, como eu digo, de marketing, assim, para, por exemplo, lei da responsabilidade fiscal. Eu lembro quando eles estavam aprovando a lei da responsabilidade fiscal, o Serra veio para a gente solenemente explicar o que era, falando governador que não cumprir ou presidente que não cumprir vai preso. Foi preso? Não foi, né? Não, continuam descumprindo. Aí depois fazem aquela confusão toda sobre o teto de gastos. O que? O ano passado o Meirelles fez? 2017? Foi. Talvez 2016. Uma confusão de teto de gastos. Aí bate no teto de gastos, passa o teto dos gastos. Apresentado com uma grande realização. Uma outra, o público de novo, coitado, cansado de ouvir falar em teto de gastos, não resolve enquanto não acertarem a aritmética das contas públicas, começando por parar de roubar. Se na tua casa estão roubando, se na tua casa você está estourando orçamento e você descobre que estão roubando, Augusto, o que você faz primeiro? Você primeiro estanca o roubo, ou primeiro você corta a tua assinatura de televisão, por exemplo? Para o roubo primeiro. Primeiro você para o roubo. Então, não adianta. Eu costumo insistir, mas eu estou falando sozinha, assim, que nem uma doida. Assim, não, mas eu voto com a relatora, eu estou do teu lado. Enquanto no dia em que eles vierem a aprovar uma pequena vírgula da reforma da Previdência e sobrar mais dinheiro no caixa do governo, isso vai significar que vai sobrar mais dinheiro para os corruptos de plantão, para os ladrões de plantão, pilharem mais os cofres públicos, é mais dinheiro para ser roubado. Não adianta resolver por essas jogadas de marketing que a mídia compra. Eles mudam a legislação para que a situação continue do mesmo jeito. Sabe, aí não tem, aí depois começam a dar, além de tudo, começam a fazer concessões de refinanciar empresa que não pagou imposto, em detrimento da empresa que pagou imposto em dia, dá privilégio para a empresa. Começam a fazer financiamento via BNDES. Ok, no passado já foi pior, mas o Lula inventou os
campeões nacionais, né? Campeões Frigoríficos. nacionais. Vários Ai, deles na Batista. cadeia hoje. Ai, que Batista e frigoríficos eram os campeões nacionais com o dinheiro da gente. Depois eles vêm falar que as contas públicas estão uma bagunça, tão uma bagunça. E não é por causa do salário do servidor. Agora, Lilian, você falou que a primeira coisa a fazer é parar a roubalheira. A roubalheira continua? Mas o que esse governo fez para parar a roubalheira, Augusto? A Lava Jato só diminuiu a Dilma roubalheira. fez, o que o Lula fizeram, os 3 últimos presidentes, para não falar do Fernando Henrique, que também não fez nada. Mas você leu o Pedro Correia ontem no Globo? Não. Ah, é muito interessante. O que ele disse? Eu até postei um texto ali no meu blog. É assim, algumas pérolas dele. Uma das pérolas dele é assim, olha, primeira vez que ele foi eleito como deputado federal pela antiga Arena, era o governo do Figueiredo. Eles indicaram o presidente do então INAMPS, hoje INSS, o INAMPS da época acabou sendo extinto, para fazer Caixa 2. E ninguém fiscalizava, tá? O tribunal fingia que fiscalizava e não havia fiscalização nenhuma. A diferença é que o governo Lula democratizou a ladroagem. Ele não fala a ladroagem, eu que estou usando as aspas. Ele institucionalizou. É assim, o governo Lula, a diferença é que espraiou para vários níveis e começou pelas diretorias da Petrobras. Nunca chegou a essas dimensões. Não, né? exato, Antes, aumentaram. Nunca. A Eles diferença é que no governo do PT... aparelharam o governo inteirinho. Segundo Onde tinha ele, cofre, né? eles saquearam. É bom observar também, é um ladrão, é um delator, ladrão confesso, condenado, cumprindo prisão em casa em regime fechado no Recife. Mas é crível o que ele fala, é impressionante. Perfeito. Agora, Lilian, depois que se para a roubalheira, você está dizendo, é como em casa. Como é que se recupera essas contas públicas? O que tem de fazer? Qual é o beabá? Bom, primeiro parar de roubar, né? Porque primeiro parar de roubar. O ralo tá Agora, aberto. se você estanca o roubo, o que vem em seguida? Muito. O que vem em seguida é você refazer todas as suas contas, você olhar para os seus livros, como a gente dizia antigamente, e ver o que está desequilibrando mais. Aí sim, vai uma nova gestão que tenha realmente... A corrupção, não vamos ser ingênuos também, ela nunca vai a zero, ela tem que diminuir, Tem que diminuir e chegar até a níveis mundo. aceitáveis. Pelos organismos aí internacionais, tem ranking mundial, etc. A partir do momento em que tiver minimamente estancada, é que se olha para ver o que tem que corrigir. Aí sim, o governo vai ter legitimidade para passar a falar em enxugamento da máquina pública, em venda de estatais. Só o sistema Eletrobras está absolutamente tomado pelo coronelismo do Nordeste. Leia-se família Sarney. Sempre ele nomeou gente para essa área há 50 anos. Entendeu? Então tem que enxugar a máquina estatal, tem que diminuir o tamanho do Estado para ter menos pretexto, para as pessoas encontrarem menos portas para roubar os cofres públicos, para pilhar os nossos impostos, e aí sim começar a olhar para fazer da máquina estatal uma máquina que funcione, uma máquina mais equilibrada. Eu tenho a sensação, queria saber o que você pensa disso, que quem cumpre a lei, o governo estadual que cumpre a lei, por exemplo, ele acaba prejudicado porque ele não recebe nenhuma ajuda do governo federal que vai inteira para quem descumpriu, é isso? Sim, claro, infelizmente, e em detrimento da população, né? Como é o caso que a gente vê na população do Rio de Janeiro hoje, na vida prática, ou do Rio Grande do Norte, ou de Mato Grosso. As coisas... Minas Gerais também está atrasando salário, Rio Grande do Sul estava atrasando salário até outro dia. É uma excrescência. Depois vamos falar que o policial do Rio Grande do Norte não pode fazer greve. Gente, os caras não recebem desde novembro. Eles dizem que eles preferem ser presos e na cadeia eles comem. Se entregaram algemados, né? Eles comem, na cadeia tem refeição garantida. Sem salário não tem. Realmente eu temo pelas consequências sociais de tanto desmando nas contas públicas em todas as instâncias. Municípios são também horrorosos. Olha, eu parei, outro dia, não cheguei a escrever, mas eu fiquei olhando as operações da Polícia Federal durante o ano passado nos fundos de previdência, inclusive municipais. Rouba-se a céu aberto em todos os níveis, no norte a sul, leste a oeste. É impressionante o que tem. Eles têm um grupo lá, junto com uma Secretaria de Previdência Complementar do Governo Federal, que tenta fiscalizar esse assunto, na Polícia Federal. É impressionante o que se tenta conter
os desmandos, assim, vereador mandando comprar cota de fundo quebrado para embolsar, é uma bagunça. E mais, né, Lilian? Toda licitação, quando há licitação, tem alguma mutreta. Pois é. Agora, eu queria saber o seguinte, se você faz de conta, eu sei que o teu negócio é jornalismo, eu sei que você nunca vai ser política, né? Imagina, nenhum de nós. Não. Agora, se você pega um governo como o Rio Grande do Norte, eu quero ver em termos ideais o que deve ser feito. Você assume o governo do Rio Grande do Norte. O que você faria? Você tem poderes totais, o que você faria? Eu primeiro preciso conhecer a situação contábil do Estado, né? Mas não sei. Sim, está quebrado, está gastando mais do que deve com o funcionalismo. Não sei. Chegar dá para reduzir altura? o funcionalismo? Dá para... Então, aí esse é que o problema. Para começo de conversa, você tem que cortar os chamados comissionados, porque os concursados são indemissíveis e são estáveis. São indemissíveis, exatamente. Então, mas o Brasil está inchado de cargo de comissão e indicação política, né, Augusto? Não sei, eu estou falando, assim, levianamente, porque eu não conheço a situação do Estado. Então, mas pelas informações que nos chegam, para começo de comprar, enxugar imediatamente a máquina pública, você precisa cortar os cargos comissionados e ver onde que você pode se ajeitar com o pessoal que você tem concursado e estável. Bom, tem estados que conseguem isso, né? Alguns estados estão conseguindo. Que conseguem isso. Você sabe que uma vez eu estava conversando com o Fernando Henrique, ele estava na presidência. Eu falei, como é que o senhor faz para reduzir a corrupção, para ter certeza de que não tem... O senhor não está nomeando um corrupto. Ele falou, não tem jeito. Ele falou, são 30 mil cargos de confiança na época. Ele falou, eu não conheço 30 mil pessoas. Não conheço. Aí vem um deputado que me apoia e diz, eu quero nomear o cara do DNR no Piauí. Eu não posso falar não, porque eu não conheço o cara. Então, a única coisa que eu posso fazer é o seguinte, falar, se tiver algum problema, você não nomeia o substituto. E mais nada. Agora, 30 mil... É muita coisa. Todos eles assumem, prometendo que vão cortar, vão enxugar ministério. O Temer, acho que chegou a baixar ministério para 26, já está em 28 em relação aos 32 que tinha a Dilma. Um ministério é sinônimo de despesa corrente, cuja regra de ouro eles estão ameaçando recorrer agora, porque não tem mais dinheiro. Cara, enxuga, fecha ministério. Por exemplo, nomeou Moreira Franco, ministro, para ter foro privilegiado. Só para isso. Não vai me dizer que não custa dinheiro para a máquina? Mantenha a Luiz Linda, que se queixa de fazer trabalho escravo. Faz a ministra dos Direitos Humanos, meu Deus do céu. Com todo respeito aos direitos humanos, realmente é complicado. Agora, Lília, você acha que num ano como esse, que tem Copa do Mundo, sem contar o Carnaval, o ano vai começar mais cedo, mas tem Copa do Mundo e campanha eleitoral, dá para fazer ainda alguma reforma, como o Temer fica insinuando? Olha, o Rodrigo Maia, coitado, vai tentar ainda aprovar alguma coisa até para a sua biografia, né? Não só por isso, enfim. Mas eles adotaram um lema tão babaca. Eu vi o Temer falando ainda recentemente na televisão, a reforma da Previdência porque é para o bem dos pobres. A Previdência do jeito que está prejudica os pobres. Cara, quem prejudica o pobre é quem está roubando no governo, a saber... Os seus ex-ministros, dos quais pelo menos 2 hoje estão na cadeia, entendeu? Não é essa demagogia que vai resolver o nosso problema. Mas talvez eles, ainda em fevereiro, eu duvido, está cada vez mais fraca, né? Está difícil. Está cada vez mais fraca. E ele fraca. Não perde a chance de nomear problemas, porque né? Porque os deputados, está fraco porque os deputados estão mais próximos de novembro e eles querem continuar na Câmara. Se eles aprovarem a reforma da Previdência impopular do jeito que ela vai ficar mais difícil. Não dá para saber. Agora indicação, ele tem problema assim que você falou. Porque toda vez que vem uma notícia aparentemente boa na economia, ele compensa com a nomeação de um problema político. É inacreditável, né? Ele não perde chance. O primeiro ministro do Trabalho que ele queria foi vetado pelo Sarney. A segunda tem problema... É condenada pela Justiça do Trabalho. A ministra do Trabalho tem problema trabalhista. E agora eu li, acho que, não lembro se foi na Andréa Sadi, um pouquinho antes da gente entrar, que ela tentou, com medo do Temer mudar de ideia, ela tentou antecipar a posse, mas não colou. Não deu. Jesus, ela está garantida por enquanto. Ele precisa dos 30 e tantos votos ali do senhor Roberto Jefferson. É a piada pronta.
Falar Diga. em nomeações, aliás, outra coisa que eu li que me chamou a atenção, sobre a qual também eu postei, acho que ontem à noite, foi a história do novo chefe do Detran de Minas Gerais. O cara tem 120 pontos na carteira. Entendeu? Mas, Do estado de Minas, governo Pimentel. Então, veja bem, o mesmo governo nomeia um cara que, pelo menos aparentemente, tenta controlar as coisas, como o Henrique Meirelles, e o Gedel, que tinha 53 milhões em casa. Não dá liga. Ou o Pedro Parente, na Petrobras, que está tentando fazer uma coisa em glória ali, coitado. Está tentando. Tentando e conseguindo alguma coisa. Sim, nossa, 1000 vezes melhor do que os seus recentes antecessores. Mas é algum, sei lá, o Temer inventou talvez uma ilha na área econômica com Ilan, Pedro Parente, Henrique Meirelles, que tem um problema, ele, porque quer ser presidente da República e ministro da Fazenda e presidente da República. Isso atrapalha, candidato né? a presidente, não conversa, ou o cara é ministro ou o cara é candidato, não dá para conversar uma função com a outra, não adianta. Não dá. Adianta. E o Diogo Pinheiro, que ficou no planejamento, é homem do Roberto Jucá. Então, quer dizer, a equipe econômica que vinha funcionando bem, é melhor que pelo menos a equipe política. Conseguiu reduzir os danos da Dilma no máximo. E arruma problemas desse tipo. Se ele é candidato, ele tem que sair do cargo. Não. Sim. Por exemplo. Sim. Agora, Lília, nós estamos nos minutos finais aí da nossa conversa. Já estamos chegando a 20 minutos. Eu te pergunto o seguinte, apesar de tudo, ou tudo somado, 2018 vai ser melhor que 2017 no campo da economia? Sim, vai ser. Assim, chegamos no fundo do poço, felizmente já saímos do fundo do poço. Mas sim, são curvas cíclicas, eu acho que não dá para ter muita dúvida. O problema, como a gente já conversou antes, é quando chegar a hora da verdade em janeiro de 2019, né? Mas, por enquanto, está tudo bem, sim, com a ajuda inequívoca do resto do mundo, né? Porque continua a fluir dinheiro do resto do mundo, os governos não enxugaram, enfim, quantidade de dinheiro em circulação, então o Brasil continua se aproveitando disso. Uma pena que o Brasil esteja perdendo uma oportunidade única de arrumar a casa domesticamente, arrumar as contas nacionais, enquanto nada em reservas externas muito confortáveis. É isso que está, enfim, fazendo com que a gente empurre com a barriga um problema chamado dívida pública que só cresce. É esse o grande problema. Sim. Você acha que na campanha os candidatos vão conseguir, desta vez, todos os candidatos, dizer com clareza o que eles pretendem fazer na economia ou de novo, não? Nada. O Alckmin já ficou em cima do muro, principal candidato do momento, né? Salvo as objeções do Fernando Henrique, do guru deles. Eles estão em cima do muro. Como você? Não explicitam nada. Não vejo nenhum candidato com coragem de falar, inclusive nos governos estaduais, né, Augusto? Porque vai ser um ano muito importante no governo estadual. Vai ser o festival de demagogia de sempre, de populismo de sempre. Com o que a gente tem que contar? É com a conscientização cada vez maior do eleitor. É isso que é a precisa. nossa única esperança. E eu tenho insistido também no seguinte, queria saber o que você acha para encerrar, infelizmente, a nossa conversa. Congresso, a importância das eleições para o Congresso. Quer dizer, é hora de você fazer uma renovação radical. Pois é. Vamos insistir nesse assunto. A gente podia lançar 2 hashtags. Uma é assim, só voto em quem abrir mão do foro privilegiado. E a outra é assim, só voto em quem ainda não pisou no Congresso. Renovação de 100%. Né? Porque não... A gente podia... assim, a conscientização do eleitor. Congresso, governos estaduais, assembleias legislativas, que são outro covil de corrupção. E no Brasil, norte a sul, leste a oeste. Concordo com as hashtags, concordo, como sempre, com tudo que você falou. Tá bom. A gente podia fazer, sei lá, eu acho que é por isso que a mídia fica mais importante e a chamada notícia verdadeira, né, gente? Vão abundar aí as notícias falsas, os boatos, o terrorismo. O terrorismo, você já começa a sentir algumas pílulas. Lembra a campanha da Dilma tirando o ovo do prato da Marina ali, que se a Marina fosse presidente, terrorismo vai rolar. Lilian, foi um prazer. Obrigada igualmente, Augusto. Foi ótimo.
Termina aqui mais um Estúdio Veja, hoje com Lilian Vitfib. Voltamos amanhã, como sempre. Até lá e muito obrigado pela companhia.